Muito boa tarde a todos e a todas, senhores e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto da ordem do dia é a audiência dos sindicatos representativos dos trabalhadores da Lusa sobre o novo modelo de governação da agência e os novos estatutos. Estão presentes Susana Venceslau, Irina Melo, Pedro Crisóstomo e Rui Nunes, certo? Muito bem, esta audição decorre da seguinte forma, portanto tem 10 minutos de intervenção inicial, que me disseram que iam partilhar, e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos, e depois no fim tem direito também a uma intervenção final de 10 minutos, que podem também, da forma que entenderem, responder ou fazer o uso da palavra conforme entender. Portanto, senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Portanto, tem a palavra Susana, 10 minutos, faz favor. Muito boa tarde. Senhoras e senhores deputados, obrigada por nos receberem. Pedimos para ser ouvidos porque estamos seriamente preocupados com o presente e o futuro da agência Lusa e a possibilidade da empresa, como a conhecemos hoje, poder desaparecer. Há alguns meses fomos confrontados com a existência de um plano de reestruturação para a Lusa, sem que alguma vez tenha sido explicada a necessidade dessa mesma reestruturação. O que é que esta administração e este governo pretendem para a agência Lusa? O que entendem por serviço público e como o pretendem garantir? Não sabemos. Sabemos que para este plano de reestruturação há um reforço de capital pontual de 5 milhões de euros, que se fala em mais formação ou reforço tecnológico, mas também sabemos que está previsto um plano de rescisões que começam sempre por ser amigáveis, mas que não raras vezes acabam a cumprir uma qualquer meta definida num qualquer Excel, que não tem em conta a mais-valia de quem sai ou as dificuldades acrescidas dos que ficam. Entretanto, foram aprovados os novos estatutos e com os novos estatutos veio a criação de um novo órgão interno. O Governo cria um Conselho Consultivo constituído por 13 membros, em que 6 deles representam o poder político, nomeadamente 3 que serão escolhidos pela Assembleia da República e sem esta ter debatido o tema nem ter sido sequer informada, e 5 pelo poder empresarial do setor da comunicação social, que são também eles clientes da agência. O Governo alega que o novo órgão aumenta a transparência e a independência da Lusa face a diversos poderes. Os sindicatos, pelo contrário, entendem que essa transparência e independência estão postas em causa, dada a falta de diversidade na composição deste órgão e a quase total ausência de jornalistas, subalternizando a sua participação e a sua voz. Com o novo modelo de governação surge outra grande preocupação, quando o Governo prevê que a Direção de Informação possa vir prestar contas anualmente a esta Casa. Isto não é escrutínio, isto é controlo, porque coloca em causa a independência editorial. Não temos medo do escrutínio, mas o escrutínio do jornalismo não se faz pelo poder político, como aliás está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Estamos muito preocupados com a possibilidade de ingerência do poder político na agência Lusa. O Conselho de Administração passa de 1 para 3 administradores e o modelo de escolha, tal como está consagrado nos novos estatutos, não salvaguarda que a designação ocorra com base num amplo escrutínio público, prevendo apenas a eleição pelo acionista após parecer do Conselho Consultivo, sendo que este parecer não é vinculativo. São já conhecidas as 2 pessoas que vão passar a integrar o Conselho de Administração e preocupa-nos que a escolha tenha sido anunciada pelo Governo sem se conhecerem os termos da aferição de idoneidade e independência à luz do que está consagrado nos estatutos da Lusa. Estas 2 nomeações remetem-nos para outra preocupação. São 2 administradores que vão custar à Lusa mais 170 mil euros por ano, ao mesmo tempo que não tem havido, por parte da administração e deste Governo, vontade em valorizar salários ou melhorar as condições de trabalho de quem todos os dias garante o funcionamento da agência. Senhoras e senhores deputados, a Lusa, como a conhecemos hoje, corre o risco de desaparecer, porque soubemos que é a intenção do Governo
deslocalizar a agência para o edifício da RTP em Lisboa e fazê-lo nos próximos meses. E porquê? Não sabemos. O edifício sede da Lusa pertence à empresa. Qual é o objetivo do Governo em relação ao edifício da Lusa? Não sabemos, mas talvez vender. Vender a quem e para quê? Também não sabemos. Com a eventual deslocalização da Lusa para a RTP, tememos que a agência se venha a diluir numa empresa maior. O Sr. Ministro disse que a Lusa e a RTP poderiam ter um serviço de fact-checking comum, por exemplo. Quem nos garante que depois não passamos a ter serviços administrativos comuns, departamentos financeiros comuns ou departamentos de pessoal comuns? Quem nos garante que não passamos a ter uma mesma redação? RTP e Lusa são empresas distintas, com objetivos próprios e assim devem permanecer. Num país com um ecossistema mediático frágil e cada vez mais dependente, a agência Lusa é um pilar essencial da comunicação social portuguesa, assegurando informação rigorosa, plural e independente a todo o território e em todo o território, incluindo regiões e temas muitas vezes ausentes da agenda mediática. A sua missão de serviço público é insubstituível para a democracia, para a coesão nacional e para a autonomia editorial dos meios de comunicação que nela confiam diariamente. Fragilizar a Lusa é fragilizar o direito dos cidadãos a uma informação livre e de qualidade. E é irónico que tudo isto aconteça quando a Lusa se prepara para comemorar 40 anos de existência. Muito obrigada. Muito obrigado. Vais agora da palavra. Tem a palavra, por favor. Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, Dr. Paulo Cavaleiro, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queremos começar por agradecer o tempo que nos vão dedicar e a vossa atenção. A Lusa prepara-se para celebrar 40 anos em contexto de mudanças internas e externas com tons refundacionais. As alterações obrigam ao apuramento do que é a sua missão, da liderança, da estrutura e dos meios humanos e técnicos requeridos para disponibilizar um produto de qualidade, relevante e pertinente, e do que significa, precisamente, esta qualidade, relevância e pertinência, bem como da forma como é avaliada e garantida. Nas mudanças internas, avulta a elevação da participação estatal no capital social da empresa para a sua totalidade. Só por si, esta novidade aconselha a repensar a agência. O tema óbvio que assoma de imediato é o do risco da ingerência governamental. Mas as alterações contextuais são muitíssimo mais radicais, com traços de turbulência, convulsão e ruptura e com uma dinâmica de deterioração acelerada. Podemos estilizar a instabilidade envolvente em 3 temas. O primeiro é a tecnologia, a digitalização. A transfiguração da mediação de mensagem com novos suportes e novos tipos de consumo está a causar encerramentos e despedimentos em quantidade elevada nos legacy media, nos mídias tradicionais, com os sobreviventes em transição muito difícil. A apropriação e mercantilização da informação pessoal e a sua gestão pelos poderes políticos e económicos, a par dos novos modelos de negócio, motiva alusões ao tecno-autoritarismo, tecnoliberalismo, tecnofeudalismo ou tecnofascismo, exemplificadas com as Magnificent Seven do Wall Street, sem excluir outros atores como a Palantir de Peter Thiel, muito em voga nos últimos tempos. O segundo tema que está a caracterizar a envolvência da Lusa é justamente a política e tem a ver com a estruturação da realidade pela lógica do might is right. Isto é exemplificado pela ascensão no panorama internacional de Donald Trump e Benjamin Netanyahu, antigos colaboradores seus da área da segurança e defesa, entre outros, mas designadamente desta área, classificam-nos como fascistas. No sábado, o próprio ex-ministro de Netanyahu, Moshe Yaalon, disse exatamente isso. O Netanyahu chamou-lhe nazi. O terceiro fator que caracteriza a nossa envolvência é a de ruptura climática global. Há muito que deixou de ser o tema exclusivo de minorias ecologistas. Já estava no topo do establishment, leia-se NATO e DNI, portanto, DNI, o topo dos serviços de informações dos Estados Unidos, já estava no topo do establishment até à chegada do Trump e dos interesses petrolíferos que o apoiam. Esta subida do tema na agenda traduz também na linguagem, com referências crescentes ao ecocídio e ecofascismo, e nos alertas e avisos crescentes de cientistas, designadamente da NASA, James Hansen, Peter Kalmus,
Por junto, o que está por indiscutível é a influência crescentemente negativa, destruidora e traumatizante desta ruptura climática. Em Portugal temos agora motivos suficientes para levar isto a sério. Perante isto, surge a pergunta que nos traz cá. Com estas mudanças contextuais de caráter estrutural, quiçá genético, que lusa se quer? Que lusa se quer ter? Que lusa se consegue ter? Que lusa se precisa de ter? Que lusa para quem? Que produtos para que destinatários? Vai haver brand extension? Enfim, mas isto porque os clientes nacionais estão a encolher. Portanto, a lusa ou encolhe também, ou tem de se reinventar e compensar estas perdas dos chamados clientes nacionais. Enfim, que é um disparate, na nossa opinião, porque quem paga a luz é o Orçamento de Estado, são os nossos principais clientes, portanto, são os contribuintes. Ora bem, mais a mais, nestas questões, mais a mais quando o país se confronta com o dito deserto de notícias e tem grupos sociais ignorados ou subrepresentados nos mídias. Por nossa parte, fazemos duas sugestões. Uma, óbvio, que é a realização de uma conferência, com uma designação, enfim, que pode ser meios, sociedade e tecnologia, o ecossistema mediático entre implosão, regeneração e reinvenção. Mas, sobretudo, digamos que sintetizaria a minha presença aqui neste ponto, a criação de um grupo de trabalho conducente a um livro branco sobre o Serviço Público de Informação, esperado de uma agência noticiosa, de capital totalmente público, à semelhança do que se fez com a RTP recentemente. Estas sugestões orientadas para o futuro são acompanhadas de outras complementares, focadas no presente, que consistem em auditorias, para identificar forças e vulnerabilidades que condicionem, potenciem as medidas a tomar para se avançar para o futuro almejado. Há duas auditorias prioritárias. A primeira seria a gestão de recursos humanos e uma segunda a produção editorial. A primeira justifica-se desde logo pela estruturação da empresa em função de critérios de confiança e favoritismo e não de competência. Promotores de um ambiente de veteranos e obrigados com a opacidade e o secretismo a predominarem sobre a transparência. A segunda, a produção editorial, evidenciaria a dimensão da incompetência interna ao investigar as causas de disparates, incorreções, parcerias duvidosas, mistérios e omissões e ainda dos contributos próprios para o mencionado deserto de notícias. Posto isto, para acabar, não podemos deixar de criticar o afastamento dos sindicatos da reestruturação da Lusa. A persistência da ausência de informação sobre a mesma, o que significa que ou o Governo não sabe o que quer ou sabe e não quer dizer. Isto situa-se entre o preocupante e o inexplicável. E também temos de criticar a ânsia de reservar a apreciação da atividade da Lusa a um círculo estreito, que está de confiança, em vez de alargado, como sugerimos com o nosso conceito de supervisão. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Vamos lá então iniciar a intervenção dos seus deputados. Vai usar a palavra o Sr. Deputado do PSD, Gonçalo Capitão. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava a si, aos colegas e, evidentemente, aos representantes do sindicato. Eu, em certos casos, até não só por respeito, porque é um ponto de vista absolutamente legítimo e fundamentado, mas também por míngua de predicados filosóficos, não vou entrar num comentário à intervenção, vou, isso sim, dar aquela que é a visão do PSD sobre este processo que envolve a Lusa. Não deixo, porém, de dizer que entendo que há aqui vários papéis, espero que entendam o mesmo. O meu é deputado representante do Partido Social Democrata e eu nisto procuro ter, como sempre, uma visão equilibrada. Acho que não vou fazer da reestruturação da Lusa uma coisa excessivamente otimista, como se de repente nos tivesse saído um bilhete dourado para a fábrica de chocolate, mas também não vou fazer uma coisa extremamente pessimista e quase apocalíptica, como se estivéssemos agora ante a republicação do livro do Apocalipse. Nesse sentido, é certo, pelo que ouço, não foram recebidos pelo Ministro António Leitão Amaro, mas, tanto quanto sei, a Comissão de Trabalhadores foi e foram recebidas propostas e incorporadas propostas de representantes dos trabalhadores. Por outro lado, quanto a uma decisão eventualmente à porta fechada, é preciso ver que não falta legitimidade a este Governo para conduzir o processo político, ou seja, houve uma maioria parlamentar, não absoluta, mas uma maioria parlamentar,
A metodologia pode ser sempre criticável, não há dúvida nenhuma, mas, em todo o caso, se a montante eventualmente vos possa merecer alguma censura, devo dizer-vos que a jusante há muitíssimos mais mecanismos de controle e fiscalização previstos, entre os quais o envolvimento da própria Assembleia da República. Quanto à ingerência política, bom, desde logo, o Presidente do Conselho de Administração, se não me falha, mas corrija-me se eu estiver enganado, é o mesmo que foi nomeado pelo Partido Socialista. Portanto, só mesmo um instinto suicida do governo atual, se estivéssemos a pensar em termos de ingerência política, é que manteria um Presidente do Conselho de Administração indicado por outra força política. Depois, volto a sublinhar, há mais escrutínio. Mais ainda, antigamente, na versão anterior, digo, se não estou enganado, o Conselho de Administração tinha um membro efetivo, agora tem 3. E os 2 novos membros, tanto quanto me foi assegurado, são pessoas sem ligação, sem filiação partidária. Claro que, no limite, nós podemos especular sobre o caráter e a boa intenção de qualquer pessoa que esteja presente nesta sala ou no mundo em geral. Mas, se não houver um pouco de confiança também, se entrarmos nesta visão pejorativa e absolutamente degradante da própria classe política e dos governos, então, se calhar, até estaremos a fazer o jogo político de quem não queremos. Se calhar, a pessoa que está a argumentar nesse sentido até está a fazer um jogo político que vai funcionar contra as suas pretensões, digo eu, sem entrar em mais concretização, porque, sinceramente, não pretendo nem polémica convosco, nem polémica com outras forças partidárias. Por outro lado, também me foi assegurado, e da leitura que fiz, que futuros conselhos de administração serão debatidos no Conselho Consultivo. Este não, era o primeiro, não havia Conselho Consultivo. Os estatutos são um ato societário, mas, em todo o caso, o Governo ouviu o Conselho de Administração, a Direção de Informação, a Comissão de Trabalhadores e até a entidade reguladora para a comunicação social. Quando se fala em sinergia, não se fala em fusão. O que nos foi garantido é que se trata do uso ou da partilha, dentro da medida do possível, de equipamento, espaço e do tal fact-checking, da verificação de factos. Podemos dizer, mas quem é que nos assegura quem vai verificar os factos? Pois, mas isso é inerente ao processo humano. Também temos de saber escolher, também temos de saber fiscalizar a pessoa que está a fazer a determinada atividade e poder removê-la se ela não estiver a cumprir com aquilo que são os padrões legais, constitucionais e éticos. E modernização não é propriamente uma refundação. O que nos foi assegurado é que sim, poderá haver modernização a nível humano e tecnológico, mas também nos foi dito que, à diferença da RTP, não há aqui uma necessidade da Lusa de perder pessoas, digamos assim, e não estou a dizer que o haja na RTP, mas estou a referir-me às saídas voluntárias. O que foi dito é que a intenção na Lusa não é exatamente igual àquilo que foi, acho que o Sr. Ministro até assumiu isto publicamente, são processos diferentes. Por outro lado, RTP e Lusa, refiro. Por outro lado, estamos a falar do maior reforço financeiro. Eu sei que os 5 milhões foram ditos assim de forma, enfim, é pontual. Sim, mas é o maior reforço financeiro da história da Lusa, tanto quanto fomos informados. Dito isto, e porque nós temos uma visão, pelos vistos, claramente diferente, deixo-vos apenas umas perguntas, até em sinal de respeito para com a vossa posição e para com a vossa vinda, que é, em que é que esta alteração em concreto aumenta em relação ao que estava o risco de interferência política? Ou há, isso sim, uma melhoria? Por outro lado, um aumento de capital de 5 milhões traduz abandono? Traduz que alguma má intenção do Governo? Mais ainda, neste momento, toda a administração é nomeada pelo Estado. Isso, por um lado, isso pode fundamentar. Eu não concordo, não estou de acordo, acho que é um receio excessivo e, sobretudo, estou tranquilo porque há muitos meios de controlar isso. Mas, por um lado, pode fundamentar uma acusação ou uma suspeita de interferência política, então digo eu, então, mas a saída dos privados, que geralmente são acusados de só se preocuparem com o lucro e com a mais-valia, não seria bom desse ponto de vista? Ou seja, a entrada de membros, de representantes do povo português simbolizado pelo Estado não seria uma conquista desse ponto de vista? São as 3 perguntas que vos deixo. Mais uma vez, agradecendo o vosso contributo e reafirmando o respeito por vós temos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez, do Chega. 5 minutos, Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores representantes dos sindicatos e das estruturas representativas dos trabalhadores da Agência Lusa. Agradeço a vossa presença nesta comissão e inicio com 3 notas que, a meu ver, têm importância a referir.
A Agência Lusa é responsável pela edição e distribuição do ecossistema informativo da generalidade dos órgãos de comunicação social nacionais, regionais e locais. A Agência Lusa tem apenas um acionista, o Estado, ou seja, o Governo. O Governo que tutela, nomeando membros diretivos, podendo criar prioridades estratégicas, condicionamentos financeiros ou até mesmo criar ambientes de autocensura internos. Não pondo em causa a isenção de quem trabalha na Agência Lusa, o facto é que a informação divulgada ao público, sob manchetes de primeira página bombásticas e até politicamente inclinadas, são muitas das vezes contrariadas pela notícia em si, o que cria um ambiente de suspeição nos leitores, pondo em causa a seriedade do vosso trabalho. E há aqui um fator adicional que, do nosso ponto de vista, torna tudo isto ainda mais sensível. O espaço mediático vive hoje uma enorme fragilidade de confiança e uma crescente confusão entre os planos de informação e documentário. Em sede parlamentar, a própria Presidente da IERC admitiu que um jornalista possa, depois de apresentar uma notícia, fazer comentário político, emitindo a sua opinião. Ora, independentemente do juízo que cada um faça sobre esse entendimento, ele evidencia que a fronteira entre a notícia e a opinião se encontra cada vez mais esbatida. E quando isso acontece, a credibilidade da matéria-prima noticiosa torna-se ainda mais determinante. E não estamos a falar apenas da Lusa, estamos a falar do próprio sistema, da confiança pública e da percepção de pluralismo e independência. Por tudo isto, é importante perceber se os trabalhadores e as suas estruturas foram informadas com transparência e tempo útil sobre o processo de reestruturação e suas consequências, se existem garantias efetivas e verificáveis de proteção da independência editorial e se a reestruturação anunciada representa um verdadeiro reforço da missão da agência ou se arrisca transformar-se numa mera operação administrativa. No passado dia 16 de dezembro, em reunião com representantes sindicais da Agência Lusa, ficámos a saber que os representantes dos trabalhadores sentem profunda preocupação com o processo de reestruturação, num montante global de cerca de 5 milhões de euros acrescidos de IVA, sem que exista até ao momento informação clara sobre o destino concreto desses recursos. Que os trabalhadores desconhecem quer o plano de reestruturação, quer qualquer eventual plano de rescisões. Que apontaram falta de transparência e elevada opacidade por parte do Governo em todo este processo de reestruturação. Que o novo Conselho de Administração ainda não entrou em funções, apesar de estar previsto o respectivo início para novembro passado, e que contribui para um clima de instabilidade interna. Que está prevista a criação de um Conselho Consultivo com 2 representantes dos trabalhadores para acompanhamento do contrato de serviço público e da independência editorial. Que a 16 de dezembro não existia uma posição definida por parte do Governo sobre o processo de diálogo a desenvolver futuramente, que poderá implicar uma reflexão sobre a prioridade a dar entre a valorização salarial dos trabalhadores, atualmente ao serviço e o eventual reforço do quadro de pessoal. Dito isto, gostaria de colocar as seguintes questões. Os senhores acompanharam a passagem do Estado a acionista único da Agência Lusa. Na vossa perspectiva, essa mudança vem reforçar ou enfraquecer a independência editorial da agência? E porquê, concretamente? Tem sido anunciado um plano de reestruturação com verba significativa associada e inscrita no Orçamento de Estado de 2026. Tiveram acesso ao plano completo? O novo Conselho Consultivo é apresentado como uma peça central do modelo de governação. Na vossa avaliação, esse Conselho tem potencial para funcionar como um travão real à interferência política e como instrumento efetivo de independência ou tende apenas a ser um mecanismo reputacional sem força vinculativa? Quanto à nomeação do Conselho de Administração e Diretor de Informação, na vossa perspectiva, existe algum risco efetivo de politização na escolha, tendo em conta que o acionista é único e que o parecer é não vinculativo? E, finalmente, relativamente ao reforço de capital e ao montante global associado ao processo, incluindo a verba de reestruturação, os senhores sabem qual é o destino concreto desses recursos? Existem rúbricas, cronogramas e metas verificáveis? O que vos foi comunicado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os representantes dos sindicatos da Lusa e vou procurar pôr basicamente 2 questões, uma vez também não tenho muito tempo a responder, portanto, para nos focarmos.
Quanto à questão do modelo de governação da agência, o Partido Socialista teve a oportunidade, a semana passada, de se pronunciar longamente sobre isso, aqui nesta Comissão, na presença do Sr. Ministro da Presidência, e tivemos, na altura, a ocasião de deixar bem claro o que entendemos sobre esse processo de reestruturação. No momento em que o Sr. Ministro sai da audição, nessa altura, ainda não era público os estatutos da Lusa, saiu daqui prometendo que estariam durante esse dia, ou que até nos podia dar, se nós quiséssemos, como se isso fosse a forma normal de tratar um assunto desta natureza, mas nós podemos confirmar que, tal como nos parecia que era o que tinha acontecido, tinha havido uma decisão, um ato societário, enfim, por decisão unânime de um acionista. É engraçado, mas enfim, é a expressão que se usa no direito da sociedade, em que faz várias coisas curiosas, não é? Uma delas é claramente, em nosso entender, um desrespeito pela Assembleia da República, na medida em que prevê comportamentos e práticas institucionais da Assembleia da República sem a Assembleia da República nunca ter sido perguntada sobre isso, que é um bocado estranho. Estamos habituados a que, quando falamos de democracias liberais, há uma certa relação entre o Parlamento e o Governo e não o seu contrário. Quer dizer, o Governo não toma decisões mais ou menos confidenciais, pelo menos enquanto não forem registadas notarialmente, para a Assembleia da República cumprir. Mas isso tem uma contrapartida do lado da própria empresa. Quer dizer, porque, curiosamente, quando nós perguntamos ao Sr. Ministro, então, e como é que é? O Sr. Ministro diz, mas se a Assembleia não quiser, não faz. Ou seja, fazem-se uns estatutos para uma empresa, prevendo órgãos e determinados espaços procedimentais para essa empresa, e depois diz, está bem, mas nós demos umas obrigações ali a uma entidade que pode não querer, mas se não quiser não faz mal, o órgão funciona mesmo sem essas entidades. Nós já podíamos pensar que era um bocado estranho que houvesse uma presença tão grande do poder político num órgão de uma agência. Achamos mais estranho que se acha que é mais ou menos normal, quer dizer, se estiverem estão, se não estiverem também dá o mesmo, se não quiserem receber os relatórios também não recebem, se não quiserem fazer as audições também não faz mal. Quer dizer, parece, não, dá a impressão que nada faz mal, quer dizer, é tudo mais ou menos indiferente, e isso preocupa-nos, e de certo modo esta questão lança uma luz um bocadinho negativa sobre a outra parte da questão, que é a questão do plano de reestruturação. Porque, na realidade, e em várias intervenções, em vários momentos, há uma estratégia, uma retórica que esconde um facto essencial, é que a situação da empresa mudou radicalmente nos últimos meses. Nós passámos de uma empresa que tinha uma maioria de capital público, mas era uma maioria muito estreita, com vários acionistas privados fortes dentro do capital e que, portanto, de certo modo, gostemos dos privados ou não gostemos do público ou não gostemos, mas havia um equilíbrio de forças, havia uma diversidade. Neste momento, e por razões que não são culpa do Estado, foi para compensar problemas que surgiram do lado dos privados, a empresa é de capital exclusivamente público e isso põe novas responsabilidades, designadamente em termos de legislação europeia, Regulamento Europeu sobre a Liberdade da Comunicação Social. Responsabilidades essas que, por exemplo, a ERC chamou a atenção. Também é um bocado estranho vir-se dizer que a ERC foi ouvida quando a ERC se queixa de que não foi ouvida em boa e devida forma. Quer dizer, foram lá falar com a ERC, para dizer que falaram com a ERC, mas não pediram parecer a ERC, que era onde a ERC podia realmente falar com pés e cabeça, digamos assim. Esta questão, deixava sob isto a questão, como é que vos parece, designadamente no caso dos jornalistas, a ideia de prever legalmente uma audição regular da Direção da Informação? Ligada a isto, uma certa ligeireza no tratamento disto, a questão do plano de reestruturação. Porque, na realidade, dão-nos algumas informações, algumas delas que não nos foram dadas aqui pelo Sr. Ministro a semana passada, embora nós também já, enfim, vamos falando com as pessoas, temos algumas delas, mas a questão é, no vosso entender, o que é que um plano de reestruturação para reforçar a missão de serviço público da Lusa devia ter para que a Lusa tivesse melhores condições para enfrentar o futuro, para servir aquilo que nós esperamos que a Lusa continue a servir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada do Livre, Filipa Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço antes de mais também a presença
dos sindicatos representativos dos trabalhadores da Lusa nesta comissão e o facto de nos terem solicitado esta audiência para manifestarem as vossas preocupações. É de facto relevante que neste processo de mudança possamos ouvir todos os intervenientes, desde a tutela até quem faz a agência Lusa todos os dias, e gostava de começar precisamente por aí. Numa última audição a esta comissão, defenderam a criação de um livro branco sobre o Serviço Público de Informação. Ao LIVRE parece de facto muito relevante que haja essa reflexão aprofundada, ainda para mais com as mudanças aprovadas para a agência. Mas, entretanto, e com os estatutos da Lusa já publicados, podemos ter uma visão mais concreta sobre a visão que se quer da agência para o futuro. Gostávamos de vos ouvir sobre isso. Vemos, por exemplo, que no Conselho Consultivo da agência não tem assento qualquer membro do sindicato, apenas um membro da Comissão de Trabalhadores e da Comissão de Redação. Sobre esta mudança, o Sr. Ministro Leitão Amaro considerou nesta comissão que a Lusa deixou de ser governamentalizada. Creio que discordam, e esse é também o nosso receio. O Sr. Ministro justifica essa afirmação com a criação do Conselho de Supervisão, que faz os seus pareceres não vinculativos e tem membros alargados e representativos do setor, e com o facto de passarem a ser 3 membros designados pelo Governo. Sabemos que tinham propostas para este novo modelo da Lusa, e questiono se foram ouvidos pela tutela nesta matéria, se tiveram a oportunidade de dar os vossos contributos. Têm falado sempre também de uma avaliação credível, independente e externa. De facto, de acordo com os novos estatutos, a Lusa pode passar a ser ouvida pela Assembleia da República, que poderá ter assento no Conselho Consultivo e que receberá relatórios e pareceres à semelhança da RTP. Consideram positiva a intervenção da Assembleia da República nesta matéria, através das audições à administração? Na última audição ao Sr. Ministro falou-se muito das sinergias com a RTP. Ao LIVRE, estas palavras indiciam logo uma redução da estrutura e das despesas, porque de facto a RTP e a Lusa prestam serviços públicos muito diferenciados. Nós não consideramos que partilhar infraestruturas entre a Lusa e a RTP seja uma boa medida. Isto é um primeiro passo para algo maior e gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre isso. Consideram que o jornalista da Lusa pode ser, simultaneamente, por exemplo, jornalista da RTP? Acham que o país ganha ou perde com essa escolha? Têm conhecimento de outras agências noticiosas, europeias e internacionais, que procedam da mesma forma? Nas últimas intervenções que fizeram, denunciaram o receio de alguns despedimentos no médio prazo, em resultado da perda de clientes e ou da redução das compras feitas pelos que permanecem. O Ministro Leitão Amaro, nesta comissão, não adiantou qualquer coisa sobre o reforço da Lusa. Consideram que a Lusa tem, à data de hoje, os recursos necessários para poder fazer o seu trabalho? Têm alguma indicação ou receio de que poderá haver despedimentos no médio prazo? Já referiram hoje nesta comissão que têm conhecimento da existência de um plano de rescisões. Sabem os detalhes desse plano? Por último, nesta semana, não podemos ficar indiferentes às catástrofes que o país tem atravessado. Uma das queixas da população, sobretudo das populações mais afetadas, é da falta de informação no momento adequado acerca do que fazer, para onde se deslocar, com quem falar, etc. Para o LIVRE, o Serviço Público nestes momentos deve atuar e a Lusa não pode ficar à espera. Para nós, a Lusa tem também um papel muito relevante nestes momentos, em que, enquanto agência, contribui para a difusão de informação credível, isenta e rigorosa para ajudar as pessoas. Gostávamos de aproveitar esta oportunidade para podermos ouvir os vossos contributos acerca do envolvimento que a Lusa teve, por um lado, e o que devia ter, por outro, nestes momentos de catástrofes e fenómenos climáticos extremos, que, ao que tudo indica, se não quisermos ignorar a ciência como faz o Chega e a Iniciativa Liberal, vão ser cada vez mais frequentes. Muito obrigada pelos vossos contributos e pelos vossos alertas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora 10 minutos. Faz favor. Muito obrigada por todas as questões. Vou tentar responder a todas as senhoras e senhores deputados. Eventualmente iremos dividir a resposta a alguma das questões.
Se calhar vou tentar responder exatamente pela ordem das perguntas que foram sendo feitas. Nós também não temos, ou estamos a tentar não ter propriamente uma visão catastrofista do plano que o Governo tem para a Lusa. E também tentamos não misturar aqui uma série de coisas. Mas a verdade é que, a partir do momento em que sabemos que pode estar em cima da mesa, e pelo visto está previsto e estão a trabalhar para isso, a fusão, que é o que parece a nós que está a ser pensada, da agência Lusa na RTP, acreditamos sim que o papel da Lusa pode estar em causa. Aquilo que devíamos estar a discutir neste momento, efetivamente, na nossa opinião, modesta, seria o reforço das competências da agência, o reforço dos jornalistas por força de melhores condições de trabalho e por força de melhores salários, por força também de contratação de mais jornalistas. Lembro, não aqui há muito tempo, que o Sr. Ministro Leitão Amaro defendeu, relativamente à Lusa, o papel da agência, a sua importância no território e, aliás, a propósito disso, dizendo que queria que a Lusa tivesse um papel de mais jornalistas no terreno e, portanto, fazendo uma cobertura maior e melhor do que se passa no território nacional, mas também no estrangeiro, onde nós temos imensas comunidades. E eu não percebo, e nós não conseguimos compreender como é que tudo isso se faz sem jornalistas. E não é com jornalistas quaisquer, é com pessoas que sejam devidamente pagas e com condições de trabalho para fazer um jornalismo isento, objetivo, credível. E pegando até no exemplo agora destes acontecimentos recentes que assolaram aqui o centro do país, e não só, e tentando responder à pergunta que fez a senhora deputada do LIVRE, vamos todos pensar que de hoje para amanhã, numa situação semelhante, temos um jornalista a trabalhar para a RTP, para a Lusa, para cobrir semelhantes catástrofes. Como é que vamos fazer? Como é que uma pessoa consegue estar a trabalhar para uma agência de notícias que tem como papel distribuir informação e notícias para todos os órgãos de comunicação social nacionais, regionais, locais e ao mesmo tempo trabalhar para a televisão ou rádio nacional? Nós entendemos que esse não é o caminho deveria ser, isso sim, como eu já disse, o reforço das condições de trabalho e o reforço dos recursos humanos da agência, que é sobretudo jornalistas, mas não só, obviamente, e não estarmos aqui a pensar em poupar trocos, fundindo duas empresas que nada têm uma a ver com a outra e que devem permanecer independentes. Relativamente ainda à questão ao Conselho Consultivo e à ingerência política, que sim, é um receio que temos, não por força, como disse, nós não temos qualquer receio em relação a escrutínio. Nós entendemos que o jornalismo é escrutinado diariamente. O que entendemos é que esse escrutínio não deve ser feito pelo poder político, muito menos aqui na Assembleia da República. E lembrar que este Conselho Consultivo não tem praticamente representantes jornalistas, porque os representantes que lá estão são sim do poder político, são sim do poder local, e também dos patrões, que por sua vez também são eles representantes de clientes da agência Lusa e, portanto, acreditamos que estão aqui algumas questões postas em causa. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado do PSD, Gonçalo Capitão, mencionava de os trabalhadores terem sido ouvidos, aquilo que nós sabemos, mas podemos estar enganados, a informação que temos é que, efetivamente, quando foi em dada altura deste processo, o Governo, tanto o Sr. Ministro Leitão Amaro, chamou a Comissão de Trabalhadores, chamou o Conselho de Redação, entre outras entidades, mas lembrar que a Comissão de Trabalhadores representa todos os trabalhadores da Lusa e não só os jornalistas, e que o Conselho de Redação representa a redação, e por isso mesmo. E nós sempre defendemos que deveria haver uma maior pluralidade neste Conselho, que, também como o Sr. Deputado sabe, não tem poder vinculativo e, portanto, vai ser chamado a dar pareceres que não são vinculativos, e levantamos aqui a questão, no momento em que formos chamados a dar esses pareceres, que peso vão ter o elemento da Comissão de Trabalhadores, o elemento do Conselho de Redação, perante outros 11 que representam o poder político e representam os patrões. É essa, tanto daí o nosso receio. E sim, entendemos que, a partir do princípio que
A Direção de Informação deve ser ouvida, poderá ser ouvida anualmente para prestar contas na Assembleia da República, é uma ingerência política, é uma tentativa de controlo. O jornalismo não deve ser escrutinado pelo poder político. A administração da Lusa, ou aliás, a Lusa tem uma administração, essa sim deve prestar contas, entregar todos os relatórios, vir dar contas do que se faz. A linha editorial tem que ser independente, deve ter liberdade para decidir de forma independente e queremos e defendemos que assim se mantenha. Estou só aqui a fazer uma... Já agora só acrescentar ainda em relação ao Conselho Consultivo que o que nós nunca fomos ouvidos, portanto os representantes dos sindicatos nunca foram ouvidos ao longo deste processo, apesar de termos pedido várias vezes ao Sr. Ministro para nos ouvir. Obviamente o Sr. Ministro e qualquer governo tem a liberdade para governar como assim entende. Nós entendemos é que deveríamos e poderíamos ter sido ouvidos, tínhamos um papel e tínhamos, portanto, uma opinião a dar sobre este processo, nunca fomos ouvidos e quando fomos já foi com todo este processo concluído e finalizado. E entendíamos também que o Conselho Consultivo, além de dever ter representantes dos sindicatos, deveria ter também representado a sociedade civil, porque também, na nossa opinião, as pessoas que mais beneficiam do trabalho que é feito pela Agência Lusa, primeiro, são os jornalistas, segundo, é toda uma sociedade civil, é toda uma população, essa sim, que deve ser informada, bem informada, por um jornalismo de qualidade. Sempre também defendemos a compra e, portanto, a aquisição a 100%, a detenção a 100% da Lusa pelo Estado. Nós sempre entendemos que isso era um passo positivo. No entanto, achamos que há, e tendo por conta aquilo que já disse para trás, que efetivamente há aqui passos e há atitudes que estão a ser tomadas que nos causam o receio, efetivamente, de que possa haver essa vontade de ingerência. E lembrar que nós não temos qualquer questão relativamente ao governo que está hoje em posse, porque esta questão coloca-se agora, mas coloca-se para o futuro, seja qual for o governo que estiver no futuro. E, portanto, a questão da independência da agência para nós é fundamental e deve ser garantida agora e para a frente, obviamente. Deixo para os meus colegas alguma coisa mais que também queiram acrescentar. Muito obrigada. Faz favor. Isto é um bocado de batota de parte a parte, nossa e vossa. Nós surpreendemos-vos com uma série de pontos que não são, enfim, que não foram do vosso domínio, e nós temos algumas perguntas que precisaríamos mais tempo para responder. Portanto, para isto ter alguma eficácia, aliás, alguma eficácia e justificação, justificaria a continuação da discussão deste assunto, ou do trabalhar deste assunto, em termos analíticos, num outro plano. Daí insistimos na questão do livro branco, ou de uma comissão como já referimos. Ora bem, eu vou só dizer 3 ou 4 coisas de detalhe. Primeiro, a questão do livro branco, no nosso entender, é toda a conveniência avançar com isso. Um esclarecimento, este Presidente da Administração foi nomeado pelo PS, mas foi indicado por uma administração do PSD, da altura da doutora Teresa Marques, nomeada pelo Ministro Poiás Maduro. Ele entrou na Lusa nessa altura e depois, enfim, ascendeu à presidência. Mas a sua origem na empresa é do PSD. A questão nós falámos com o Sr. Ministro sobre o facto de ele ser de Tondela. E dissemos o seguinte: ouça, a nossa preocupação não é que em Tondela se venda o JN e o público tem de se vender. Portanto, todo o nosso apoio. A nossa preocupação é pôr o tema de Tondela e adjacentes dentro do JN, dentro do público, dentro dos jornais e das rádios e das televisões. E isso, a Lusa tem de estar lá, porque essa gente não consegue. Não consegue. Portanto, a Lusa tem de cobrir o país. Tem de cobrir o país em termos de... Nós costumamos falar do Portugal invisível, em termos de territórios, desde logo, em termos de pessoas, em termos de temas, em termos, enfim, pelo menos estas coisas. Portanto, territórios, temas e pessoas. Não pode haver Portugal invisível. Portanto, o livro branco, para avançar, Tondela, a Lusa tem de estar no terreno e combater o Portugal invisível.
o PCA, enfim, entrou, está ligado ao PSD, e há aqui uma questão que nós queremos realçar, e que transparece, aliás, é transversal a tudo isto, é o silêncio, quanto muito o refúgio na retórica de quem decide, ministro e presidente, em relação ao futuro da Lusa. Os senhores estão da posse no e-mail nosso de há quase um ano, de março, e que fazemos estas perguntas. Portanto, um ano passou e a resposta foi o silêncio. Isto, mais não digo. Muito obrigado. Muito obrigado, então, pela vossa disponibilidade e agradecendo a vossa presença. Damos agora, então, por encerrada esta audição. Se depois quiserem contactar e pedir a nossa colaboração de mais algum assunto e enviar alguma questão, estamos ao vosso dispor. Muito obrigado.